complexo Purmer-Zouk está localizado em Salmiya, no Kuwaiti. Semelhante à tipologia comum de habitação com interesse social, o complexo residencial incorpora exatamente o oposto. É uma residência privada para ricos. Este projeto compreende arquitetura, paisagismo e interiores. Na demarcação em azul, podemos ver a área construída do conjunto habitacional. É possível verificar grandes áreas vazias em seu entorno. A massa vegetativa se concentra mais próximo ao mar e é encontrada raramente nas calçadas, ocasionando a falta de sombreamento, logo que essa região possui clima seco e árido o ano inteiro. Essa área vegetativa está localizada onde antes era a piscina. Atualmente, esse espaço foi reutilizado para acomodar árvores de maior porte, justamente por conta do clima da região. A demarcação em roxo indica o estacionamento do conjunto habitacional, que se localiza na sua parte externa. Podemos perceber que, como o estacionamento é apenas do lado de fora do edifício, fica do edifício acesso e também é um grande perigo por questão de segurança e de praticidade para carga e descarga de mercadorias e dos próprios moradores. Os espaços de lazer e de convivência ficam na área central do projeto, adquirindo assim uma segurança dos moradores por essas áreas serem dentro do próprio conjunto. Esse espaço também se reintegra com o seu entorno, tornando-se público o seu pátio interno. O acesso dos pedestres acontece pela fachada principal, indicado pelas setas pretas. Suas circulações dentro do edifício é conforme o ambiente que o usuário deseja estar, devido que as áreas de lazer e de convivência se espalham ao meio da edificação e na sua fachada que fica de frente para o mar. O conjunto habitacional não permite acesso de veículos, portanto não há circulação, apenas pela parte externa. A seta rosa indica a única saída de emergência. Como a construção é em um lote de esquina, as calçadas estão apenas em dois lados do edifício, que são as demarcações em amarelo. A tipologia do edifício é um conjunto de características físicas e esse elemento é o que o distingue dos restantes. O complexo Purmer-Zouk possui a tipologia em U. As demarcações em vermelho comportam 10 apartamentos cada, com uma circulação horizontal. Em verde, comporta o total de 8 apartamentos, também com circulação horizontal. Os acessos existentes até as circulações horizontais são suficientes devido à separação dos blocos e para que se possa ter uma boa locomoção dos moradores, e também para que os mesmos não precisem fazer percursos desnecessários, sendo assim facilitando o acesso dos moradores de cada bloco, e o mesmo ocorre com os outros andares da edificação. Os corredores acompanham a tipologia do edifício, consequentemente obtendo essa má ventilação nos apartamentos. É possível perceber que ela existe apenas em dois lados, como mostra nas plantas baixas. No banheiro, é perceptível a falta de iluminação e de ventilação, o que poderia ser solucionado com o duto de ar. Mesmo não sendo o indicado a fazer, diante das circunstâncias do projeto, seria a melhor solução. Nas fachadas dos apartamentos existem portas de correr, indicada pela cor azul, que possibilitam a entrada de ventilação e iluminação natural. Também há janelas fixas, indicada pela cor rosa, nas quais possibilitam a entrada de iluminação natural, mas acabam não sendo o suficiente para todos os cômodos. Como o projeto está localizado acima da língua do Equador, o norte está basicamente invertido. Observando o edifício em relação à insolação, percebe-se que ele não foi pensado para melhor aproveitamento solar. Um dos blocos está posicionado corretamente em relação ao sol. Assim, os dormitórios recebem luz solar pela manhã. Porém, os dormitórios dos outros dois blocos recebem o sol no fim da tarde. O complexo reintegra-se com seu entorno ao tornar público seu pátio interno. Este teve sua altura erguida para encontrar o chão artificial do perímetro da base do edifício e se conectar com o pavimento de pilotes, duplicando sua área de fachada. Na composição desse solo mais elevado, foram utilizados materiais reaproveitados da demolição de paredes da fachada na criação de mais aberturas. Um bloco residencial em formato de C emoldura um pavilhão de vidro localizado junto com a rua principal. O pavilhão foi reprogramado como área de recepção, reorientando os pontos de acesso aos diferentes blocos de apartamentos para apenas uma entrada, através do pátio principal. As fachadas em pedra local são envolvidas por uma membrana composta de painéis permeáveis de alumínio que protege as aberturas e os elementos da fachada sem obstruir completamente.
Todas as fachadas externas possuem um fechamento parcial muxarabe, que consiste em um complexo trançado de ripado de madeira, que é ideal para regiões quentes, áridas e com alto nível de incidência solar. Por ser rendado, ele permite a insolação controlada do raio solar e da ventilação, conduzindo conforto térmico à construção. Uma série de membranas de isolamento se espalham nos vãos entre os edifícios, criando sombras para proteger o pátio do intenso sol do Kuwaiti. A fachada em pedra é fundamental para a identidade do alumínio. Para manter a visibilidade máxima para a pedra, enquanto as mantém no lugar, a malha de alumínio permite o máximo de aberturas possível. Para fazer as dobras nas esquinas do edifício, foi exigido a utilização de uma malha também em alumínio, porém com aberturas menores, criando uma fachada alternada. Para amenizar as condições externas do ar do calor do Kuwaiti, os arquitetos criaram uma rede de poças de vapor espalhados pelo pátio interno, separados em diferentes áreas úmidas. A mais baixa está junto ao piso e o resfria em horas de pouca circulação. A mais alta está acima do nível de circulação de pessoas e resfria durante os dias e começo da noite, agindo de maneira independente em diferentes horas do dia. Aliados à sua função de espalhar vapor de água para resfriamento, esses poços são também elementos utilizados para iluminação com luz de LED. Na área externa, tanto de convívio quanto as de acesso ao edifício, foi utilizado pedra miracema para o piso. Alguns bancos para as pequenas áreas de encontro são compostos por concreto. A análise do edifício foi feita com base no livro de Simon Awin, A Análise da Arquitetura. Na imagem 1, podemos observar o percurso. Esse é um dos caminhos percorridos pelos moradores dentro da edificação. A cobertura é o teto da habitação que protege as pessoas do tempo, se tornando um abrigo. A abertura é a janela fixa, se tornando uma barreira física, mas não visual, pois permite a entrada apenas de iluminação. As celas são os ambientes compostos por paredes, piso e cobertura. Topografia é possível observar como o terreno é plano. Imagem 2. A ventilação é um fator que ocorre no local aberto, além de possuir alguns lugares com sombra para a convivência dos moradores. Escada. São plataformas sobrepostas, locadas nas áreas de convívio para a transição das pessoas. Na imagem 3, as barreiras são as paredes e as janelas fixas, que impossibilitam a passagem. Aberturas são as portas da sacada que auxiliam na ventilação e iluminação do local, junto à locomoção.